teorema que pega um conjunto de forças e associa essas forças aos seus respectivos braços. Braço é a distância do eixo de rotação até o ponto de aplicação de cada uma dessas forças. E a gente está chamando isso de R, os vetores R. E quando eu associo a força ao braço, gera um momento. E um conjunto de momentos, quando é somado, gera um só momento chamado momento resultante. Tá? Esse é, na verdade, o teorema de Pareto. Os binários é quando esses braços apresentam a mesma distância. Eu estou chamando essa distância de D sobre 2. Então aqui, por exemplo, dessa figura aqui, e desse ponto de rotação até a extremidade da barra, tem uma força F atuando, e a distância daqui até aqui é D sobre 2. Tá bom? Você pode chamar de qualquer letra. Por exemplo, 2 metros, letra A, letra B. Aí eu estou chamando de D sobre 2, porque eu vou somar com esse D sobre 2 para gerar um único D. Tá bom? Então, esse momento daqui é causado por esta força a uma distância D sobre 2 do eixo de rotação. Tá? Aqui, também você tem uma outra F. Essas forças têm a mesma direção e sentidos opostos. E elas são equidistantes em relação ao centro de rotação. A distância daqui até aqui é a mesma daqui até aqui. Tá bom? Outra coisa, elas criam uma componente perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus com esse. Se eu transformo esse cara aqui no vetor, ele pode ser um vetor R, R1, e aqui um vetor R2. O importante é que esse vetor R, em módulo, é o próprio D sobre 2. Em módulo, é o próprio vetor D sobre 2, tá bom? E aí, como esses vetores são perpendiculares, força vezes distância gera momento. Por exemplo, esse momento de cá vai ser a força vezes essa distância. Está aqui, ó. Força vezes a distância, D sobre 2. O momento daqui vai ser a força vezes esta distância, que é D sobre 2. Quando você pega F, coloca em evidência, D coloca em evidência, ficou meio mais meio. Tá? E vai dar o próprio D. Ok? Então, F vezes D. Então, eu estou usando duas forças, duas distâncias, D sobre 2 e D sobre 2, e acabo trabalhando só com duas letras. Ao invés de trabalhar com dois momentos, você trabalha com um momento só. Tá? É um par de forças do tipo F e um par de distância do tipo D sobre 2, que vai gerar uma só distância, que é a D. Isso é chamado de binário. Binário é aplicado, por exemplo, você pega aviões bimotores. Você tem lá um motor, tá? Agindo paralelamente com o outro, aplicando a mesma força. Se, no caso, o avião for fazer uma curva, aí ele pode acelerar o motor enquanto frear e inverter o outro. Tá? Então você cria uma força para lá e uma força para cá, criando a rotação, tá? E, portanto, a curvatura do avião. Tá? Eu escolhi aqui o cubo, porque no cubo aqui vai aparecer vários momentos, e esse problema aqui vai ficar um tanto assim complicado de dar. Esse cubo ele tem uma aresta igual a 2, cada lado AB, o lado BC, o lado GD, o lado FG, o lado FA, todos esses lados são iguais a 2 metros, tá bom? E aí eu quero encontrar o momento resultante no ponto O. O ponto O é a origem, ok? Então, construir uma tabela de todos os possíveis vetores que vão aparecer aqui. Nós vamos encontrar o vetor R1, o vetor F1, o vetor M1, tá? E aí nós vamos associar o vetor F1 com R1 com F1 para a gente encontrar o momento M1. E a gente vai fazer tudo isso com todos esses vetores, tá? E ao final de tudo, a gente vai somar eles, e essa soma me dará o momento resultante que vai acontecer em relação ao ponto O. Quando eu falo de momento, eu falo de também uma rotação, ou pelo menos uma tendência de rotação num determinado ponto. Tá? Por exemplo, para mim encontrar esse momento M1, eu preciso do vetor R1 e da força F1. Tá? Por exemplo,
A força, eu vou apagar essa força aqui para depois a gente trabalhar uma outra questão com ela aqui, tá? Vamos trabalhar só com uma F1. Tem uma F2, tem uma F3, tá? Certamente deve ter uma F4 por aqui, não tem? Tem F4 aqui? Não. Tem não? Apareceu 2 F3 aonde? F6? Então eu vou chamar esse aqui de F3, tá bom? F4, desculpa. Bom, tem F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9. Vamos deixar uma de cada, tá? Bom, vou começar pelos vetores R. O que seria o vetor R1? É o vetor que liga o ponto O até a força F1. Esse vetor F1, vocês vão ver que ele é, na verdade, de O até o ponto B, aonde está a força F1. Então, para eu sair de O e chegar a B, eu tenho que subir 2 metros ao longo do eixo Y e tenho que andar 2 metros ao longo do eixo X. Então, esse vetor aqui, ele é um 2i mais 2j. Eu tive que andar 2 na direção de J e tenho que andar mais 2 na direção de I. Ok? Então tá aqui, ó. Para mim sair do ponto O e chegar até o ponto B, eu ando 2 metros ao longo do eixo X, está aqui, 2i. Tenho que andar 2 metros ao longo do eixo Y, está aqui, 2j. Correto? Vamos agora brincar com o vetor R2. Seria a distância ou o braço do ponto O até a força F2. A F2 está onde? Em qual dos pontos aqui? A, B, C, D, F, G, está aqui no G, tá? Então eu tenho que sair daqui e chegar aqui no ponto G. Para mim sair de O e chegar a G, eu tenho que andar 2 metros no eixo X, correto? Tenho que subir 2 no eixo Y e andar 2 no eixo Z. Então eu vou ter que andar, ó, 2i, 2j e 2k. Estão entendendo? Para mim sair do ponto O e chegar até o ponto G. Voltando, para mim sair de O e chegar em G, eu vou ter que desenhar um vetor aqui. Eu não estou querendo desenhar ele aqui para não piorar a figura aqui, ó. Então eu vou andar 2 metros ao longo do eixo X, ainda não cheguei em G. Vou subir 2 metros ao longo do eixo Y, ainda não cheguei em G. E vou andar 2 metros ao longo do eixo Z. E aí finalmente cheguei no ponto que eu queria. Tá bom? Lembrando que esse vetor R2, ele se refere a um vetor que vai de O até o ponto G. Vamos para o R3. Seria um vetor que liga o ponto O, porque todo momento está em torno de O, né? Eu vou pegar algum vetor que liga o ponto O até a força F3. E a força F3 está em qual ponto? No ponto F. Então, para mim sair de O e chegar em F, eu vou ter que andar 2 em J e 2 em K. Então, 2J mais 2K. O vetor R4. Eu tenho que sair de O e chegar na F4. A F4 está onde? Está aqui no ponto D. Então eu tenho que andar quantos metros ao longo do eixo de X? 2. E para mim chegar aqui eu tenho que andar quanto em Y? 2. Aliás, Y não, hein? Em Z. Então eu tenho que andar 2i mais 2k. Perfeito? Enquanto isso, olha para você ver, 9 exemplos. Tá? Isso que eu faço bastante, porque gera bastante exemplo. Bom, o próximo aqui é R5. Eu tenho que localizar a força F5 e sair da origem e ir até o F5. A F5 está atuando em qual ponto? Ponto A. Então, para mim sair de O e chegar em A, basta eu andar no eixo Y. Então, basta eu andar 2 metros na direção de J. Então, esse aqui só fica 2 metros em J. Eu não estou colocando a unidade de medida aqui porque não tem espaço aqui, tá?
mas sempre que puder é bom você colocar a unidade dividida. 2 metros, 2 milímetros. Bom, R6 é do ponto O até a F6. Também tem que andar apenas quanto? 2 metros na direção de J. Acabou. O R7 é o vetor que liga o ponto O até a F7. A F7 está onde? No ponto D. Então eu vou ter que andar 2 metros em X e 2 em Z. Então vai ficar 2I mais 2K, né? Beleza? E o R8? Eu vou pegar do ponto O até o ponto onde está agindo a F8. A F8 está onde aqui? No R. Então eu tenho que andar apenas no eixo Z. Vou ter que andar 2K. 2 metros na direção de K. E por fim, o F9, tá? Eu vou ter que andar quanto de O até a F9? Quanto? 0. Então, um problema a menos. Tá? Ok? Agora vamos definir as forças. Elas estão todas em módulo ali. Tá? Eu preciso transformar essas forças em módulo em vetores, nos respectivos vetores. Para isso eu tenho que apenas localizar a direção de cada uma dessas forças. Por exemplo, a F1, ela está agindo aqui, dá para entender que ela está agindo ao longo do eixo X. Então basta pegar F1, que é igual a 6 kN, multiplicar pelo vetor unitário na direção de X. Então a F1 fica quem? 6I. Eu vou evitar de colocar a palavra quilonewton em todas elas, mas fique sabendo que todas serão dadas em quilonewton, tá bom? A F2, ela está agindo em qual eixo? Z. Então ela é 2 kN na direção de Z. Vou colocar só 2K, tá bom? A F3 está agindo em qual direção? De Y negativo. Então ela é menos 4J. Tá bom? O J que ficaria multiplicando o K, já coloquei ele ali fora. Correto? A F4, ela está agindo aonde? Aqui. Qual é a direção dessa força? Z. Negativo ou positivo? Então ela vai ficar menos 6K. Correto? Então ela fica menos 6K. A F5. F5 está em qual ponto? No ponto A. Ela está agindo em qual direção? Apenas Y. Então ela vai virar uma força de 3J, correto? F6. Na direção de menos X. Então ela é menos 8I, correto? Ela aponta na direção negativa do eixo X. Então ela é menos I. Menos I vezes 8, menos 8I. A F7. F7 está aqui, cadê? F7. Ela vale 2 kN, apontando na direção do eixo X negativo. Então ela é menos 2I. F8. Está atuando ao longo do eixo Z negativo. Então ela fica menos 5K. Tá? A ponta em negativo de Z, então ela é menos K vezes 5, menos 5K. E a F9, por fim, ela está aqui no ponto O e ela age na direção do eixo Y negativo, portanto ela é menos J vezes 12, fica quem? Menos 12K. Eu sei que momento é esse vetor vezes este, tá bom? Essa aqui? J. Ah, sim, é J, verdade. Obrigado. Bom, eu sei que momento é o vetor R, que é o braço, vezes a força. Tá bom? E eu sei também que toda vez que eu pego I, VEC I é igual a zero, não é? Nós até vimos isso aí na parte de vetores.
I VEC I é igual a 0. J VEC J é 0. Tá? K VEC K, J VEC J é igual a 0. K VEC K também é igual a 0. Agora, quando eu pego I VEC J, eu gero quem? K. J VEC K, eu gero I. Tá bom? Então, neste caso aqui, eu vou pegar esse aqui e multiplicar por esse. Eu estou pegando 2I VEC 6I. Só que aqui tem I VEC I. Fica quanto? 2 vezes 6 vezes 0, né? Então, zerou esse primeiro pedaço. E eu vou pegar 2J VEC 6I. Então, vai ficar quem? 2 vezes 6 J VEC I. J VEC I é menos K. Ok? Então, sobrou só 6 vezes 2, 12. Menos 12K. Tá bom? Então, eu já achei o primeiro momento aqui. Tá bom? Eu estou pegando esse vetor e multiplicando por este. Tá bom? Então, eu vou pegar 6 vezes 2, 2 vezes 6. Tá aqui, ó, 2 vezes 6. Só que I VEC I é igual a quanto? 0. Então, zerou aqui. Então, vai zerar. Não vai aparecer esse termo aqui na frente. Agora, eu tenho que pegar esse aqui vezes este também. O segundo termo, 2J VEC 6 kN I. Então, 2 vezes 6, está aqui, 2 vezes 6, que é igual a 12. Agora, J VEC I. J VEC I é igual a quem? Menos K. Porque eu estou andando ali no sentido horário, sentido anti-horário aqui, que é positivo nesse diagrama aqui. Tá bom? Então, ficou menos K. Então, 2 vezes 6, 12, ficou aqui menos 12K. Na verdade, isso aqui é menos 12 kN vezes metro na direção de K. Ou simplesmente 12 kN vezes metro na direção de menos K. Então, eu acabei de encontrar esse momento criado por essa força atuando na direção do eixo Z negativo, de 12 kN. O segundo momento é eu pegar esse vetor todinho aqui e multiplicar por K. Adivinha quem que vai dar 0? O último vezes este, né? Porque K vezes K é igual a 0. Então, eu já vou fazer isso aqui meio que direto. Ó. 2 vezes 2 é 4. Tá bom? Agora, I VEC K. I VEC K é quanto? Menos J. Vou colocar dentro do parênteses aqui, ó. Vou pegar o segundo vezes ele. 2 vezes 2, 4. Aí vai ficar J VEC K. J VEC K é quanto? É I. Ok? Repetindo. 2 vezes 2, 4. J VEC K está aqui. Vamos ver aqui. J VEC K é igual a I. Aqui. Ok? Então isso aqui gerou o quê? Menos 4 kN vezes metro na direção de I. Vou colocar aqui o positivo primeiro, né? Menos 4 kN vezes metro na direção de J. Sempre eu estou colocando na ordem, essa ordem vetorial, tá? Que é IJK. Eu peguei esse K aqui e primeiro coloquei aqui, gerou isso aí. Agora vamos para o terceiro momento, que é pegar este aqui vezes este. Dá 0, não dá? Porque tem J VEC J. J VEC J é igual a 0. Então eu vou pegar só este vezes este. 2 vezes menos 4, menos 8. E K VEC J, K VEC J é igual a quanto? Menos I. Então menos I. Então menos vezes menos, mais I. Então isso aqui vai ficar 8 kN vezes metro na direção de quem? De I. Quando eu pego essa força F3, tá vendo a F3 aqui, ó? Cadê ela? Ela está criando um momento aqui na direção de qual eixo? Do eixo I. Tá bom? Então essa F3 aqui, em relação ao eixo, cadê a F3? Está aqui, né? Em relação ao eixo X, tá? Ela está fazendo isso aqui, ó, a F3 lá no canto. Essa rotação ao longo do eixo X. É o que está escrito aqui, essa rotação, esse momento de 8.000 Newton vezes metro, na direção do eixo X. Próximo momento é pegar I
com K e depois K com K, que vai dar 0. Então basta multiplicar o primeiro com este. 2 vezes 6 dá quanto? Menos 12. I VEC K, dá menos J. Mais um positivo, porque menos vezes menos, mais 12 kN vezes metro na direção de J. Próximo. Evita de copiar, tá? Aproveita esse momento para prestar atenção e trabalhar essas dúvidas. J, VEC J, deu quanto? 0. Graças a Deus, mais um 0 aí. Agora, 2I, tá? Vamos ficar 2 metros na direção de J, VEC, menos 8 na direção de I. 2 vezes menos 8, igual a quanto? Menos 16. J, VEC, I, menos K. Então, menos K aqui novamente. Menos vezes menos, mais 16 kN vezes metro na direção de quem? Do eixo Z. Agora este aqui, que é o momento 7. 2 vezes 2, 4, mais I vezes I, 0. Então não precisa. 2 vezes menos 2, menos 4. Agora K, VEC, I, K, VEC, I é igual a J. Então J positivo aqui, logo o nosso momento é menos 4 kN vezes metro na direção do eixo Y, que é o J. Pronto, está acabando. 2K, VEC, 2K, 0. 0K, VEC, 12K, 0. O que eu preciso agora é somar eles, tá bom? Eu tenho que somar este número, mais este, mais este, mais este, mais este, mais este. Então, na direção do eixo X, eu tenho quantos elementos aí? Só tem esse aqui, né? Beleza? Então, na direção do eixo X, vou até apagar, porque o momento aqui ele vai ser muito maior. Sobrou só esse aqui, ó. Não, aqui em cima. Tem mais? 4 e Ah, tem aqui, ó. Então, 8 mais 4, 12 kN vezes metro na direção de I. Tá bom? Então, eu vou marcar de azul com um traço, esse aqui com este. 2 traços abaixo na direção de J. Então, eu tenho aqui esse, eu tenho que somar este, eu tenho que somar estes. Então, deu 3 aí, só? É isso mesmo? Conferido? Então, eu vou ter que pegar menos 4 mais 12. Vai dar 8. E 8 com menos 4. Dá 4. Então, gerou uma outra coisa de 4 positivo aí. 4 kN vezes metro na direção de J. E, por fim, vamos pegar aí, se tiver Z, passar 3 tracinhos aqui. 1, 2, 3. Cadê mais Z? Só tem esse? Tem mais Z? Onde? Só esses dois, né? Então é menos 12 com menos 4, que vai dar menos. Ó, menos 12 kN, menos 12 com menos 4. Ah, mais 16, desculpa. É. Viu quanto? Eu estou somando com este aqui. Então, menos 12 com mais 4, menos 12 com mais 16 é igual a mais 4. kN vezes metro na direção do eixo C.